Vamos conversar um pouquinho sobre pronomes pessoais. O que são os pronomes pessoais? São aquelas palavras que vão se referir às pessoas do discurso, os agentes envolvidos no enunciado. Quem fala? O eu. Nós vamos usar essas expressões eu, mim, me, para se referir a nós mesmos, porque no momento é o eu falando. Vamos falar com uma outra pessoa. Com quem se fala? A segunda pessoa. Vamos usar o tu, vamos usar o ti. Estamos conversando com a segunda pessoa. Vamos nos referir a uma terceira pessoa, que é de quem se fala. Então, vamos usar os pronomes ele, ou ela, ó, a, dependendo do enunciado. Vejamos este exemplo. Oh, meu Deus, este livro da biblioteca está atrasado 2 dias. O que farão? Eles vão me interrogar e me bater? Eles vão quebrar meus joelhos? Será que vou ter que assinar algum tipo de confissão? Eles vão te multar em 10 centavos, agora devolva isso. Pelo modo como alguns desses bibliotecários olham para você, eu naturalmente assumi que as consequências fossem maiores. Então, no segundo quadrinho, nós observamos que a primeira pessoa é o menino. Ele usa o pronome me para se referir a ele, mesmo que está falando. Como ele vai se referir a uma terceira pessoa, ele vai usar o pronome eles. No terceiro quadrinho, a primeira pessoa, ou seja, quem está falando, é a mulher. Ela vai se referir a quem ela está falando, que é o menino. Então, ela vai usar o ti. E essa mulher também se refere a essa terceira pessoa, de quem eles estão falando. Então, eles usam o pronome eles. Quarto quadrinho. O menino novamente fala, então ele usa para se referir como ele está falando, ele usa o eu. E aí ele retoma esse eles e agora diz que esse eles que ele vem falando são os bibliotecários. Então, observe que só no último quadrinho que nós sabemos quem é esse eles. Faz parte da construção do texto para que crie uma expectativa, para que crie um ar de mistério. Mas observem só, os pronomes pessoais, eles substituem os substantivos. Esse outro exemplo. Querido, Júnior e Leloc estão muito estranhos. Eu acho que eles estão tramando alguma coisa. O que vamos fazer para descobrir? Vamos ficar estranhos também. Eles sempre fazem isso quando acham que estamos aprontando. Então, o eu, no primeiro quadrinho, é o pai, que é o falante. Júnior e Leloca, quando o pai vai se referir, já não fala mais o nome dos filhos, ele já usa eles, já substitui. No último quadrinho, os filhos usam o pronome eles, agora para se referir aos pais. E pelo enunciado, pelo contexto, dá para perceber que os pais que os filhos estão falando aí, que esse eles que os filhos estão falando são os pais. Agora vejamos. Cláudia gosta de estudar, ela é muito esforçada. O ela substitui o nome Cláudia. Eu perdi meu caderno. Se você o achar, guarde para mim. O achar. Achar o quê? O caderno. Esse o substitui o nome caderno. Ana e Lúcia são minhas melhores amigas. Elas são muito especiais para mim. Esse ela substitui Ana e Lúcia e esse mim mostra o falante. Mas há tempos que não nos encontramos. Esse nos refere-se às amigas, Ana e Lúcia, que é substituído pelo pronome elas, e inclui o mim. Quais são os pronomes pessoais? Os pronomes pessoais eles recebem uma classificação, que são classificados em pessoais do caso reto ou pessoais do caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso reto, primeira pessoa eu, segunda tu, terceira pessoa do singular ele e ela. No plural, primeira pessoa nós, segunda pessoa vós, terceira pessoa eles ou elas. Os pronomes pessoais do caso reto têm a função principalmente de sujeito, que é o sujeito, é sobre quem se fala no predicado, é sobre quem se dá uma informação no predicado. Eu e ele fizemos toda a tarefa.
Informação é que fizemos toda a tarefa. Tá falando sobre quem? Eu e ele. São esses pronomes. Nós comemos muita pizza. Nessa primeira oração aí, nós observamos que o nós é o sujeito. Por isso, o ela retoma quem? Pizza. Nos causou indigestão. E esse ela, o sujeito da oração seguinte. Pronomes pessoais do caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso oblíquo têm a função principalmente de complemento do verbo. Aqui tem um quadro em que tem as formas do discurso, a primeira, a segunda e a terceira, singular e plural. Depois, o caso reto, que vai ter a função de sujeito. E do caso oblíquo, complemento do verbo, função de complemento, principalmente do verbo, mas pode ser. Então, vejamos. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles são organizados em átonos e tônicos. Qual a diferença? Os átonos, eles não usam preposição antes, não necessitam das preposições antes dele. Já os oblíquos precisam das preposições. Exemplo, você gosta de mim, mas eu gosto dele. Então, quem é o sujeito de gosta? Eu. Observe que de mim é complemento do verbo gostar. O mim, pronome oblíquo. E antes do mim aparece a preposição de. Mas eu te amo. Quem é que amo? O eu, sujeito. Ama quem? Esse ti. E esse ti aqui, que se repete a pessoa com quem está falando, está sendo usado aí sem o auxílio da preposição. Pronome oblíquo átono. Observe agora. Onde está Mário? Nós não o vimos no cinema. Por que não usar nós não vimos ele? Porque ele é sujeito e esse o complementa o verbo vimos. Então, por isso, esse o aqui, ao invés de ele, é usado esse o, certo? Para fazer referência ao Mário, substituindo o nome Mário. Maria chegou. Por favor, acompanhe-na até o consultório. Por que não acompanhe ela? Porque já vimos, ela é sujeito. E esse aqui está servindo para complemento do verbo. E por que não acompanhem-a? Por quê? Porque quando os verbos são terminados nesse som nasal, nós vamos observar que ao invés de ficar o O ou A, vai acrescentar um N. Então, ao invés de acompanhem-a, vai ficar acompanhem-na. Sempre acrescentar um N, quando o som for nasal do verbo. Nesse outro caso, o ciclismo é um esporte. Praticá-lo faz bem à saúde. Praticar ele, não. Porque ele já sabemos que é sujeito. Como eu estava pedindo para completar o sentido de praticar, então praticar ó. Não, mas não dá certo. Fica praticar ló. Por quê? Porque quando os verbos são terminados em R, S ou Z, essa letrinha final sai, coloca-se o hífen e acrescenta um L. Então fica ló ou lá, dependendo, né, da forma que é preciso. Há uma diferença entre o uso dos pronomes eu ou mim. Vamos aqui observar. O eu, pronome pessoal do caso reto, então funciona como sujeito. Mim, pronome pessoal do caso oblíquo, funciona como complemento do verbo. Então, quando usar para eu ou para mim, nós vamos observar que como eu é sujeito, ele vai ser usado antes de um verbo. Então, você entregou os textos para eu corrigir. Então, o eu aí é sujeito do verbo corrigir. E o mim? Quando não tiver o verbo depois mostrando que é o verbo que será ali um sujeito. Observem. Por quê? Porque ele é complemento. Então, para mim, corrigir os textos será fácil. Observe que antes do verbo corrigir tem uma vírgula, tá? Isso está indicando aí que a frase, a oração está no sentido inverso. Corrigir os textos será fácil para mim. Então, encerrou, não tem verbo. Então, vou observar isso. Se vier o verbo, mas antes desse verbo aí, ó, tem a vírgula separando o mim do verbo, então, é mim. Ou se ele vier lá no final, sem o verbo. Vamos aqui praticar. Completar com mim ou eu. Necessito de férias para
Aí, descansar. É para mim ou para eu? Vamos observar que tem um verbo, então é para eu descansar. Ele enviou a encomenda para, encerrou a frase, não tem verbo, então é para mim. O garoto pediu para ler a história. Para, vírgula, ler é sempre um prazer. Então, tem o verbo, então é para eu ler, para, e aí tem a vírgula, então é para mim. Ler sempre é um prazer, como se fosse ler é sempre um prazer para mim. E os pronomes de tratamento? Os pronomes de tratamento é uma forma específica de pronomes pessoais. Por quê? Porque ele vai se referir a uma pessoa com quem está se falando ou de quem está se falando. Então, quando vamos se dirigir à pessoa com quem se fala, nós vamos usar o vossa antes do pronome. Se vamos nos referir à pessoa, ou seja, em terceira, como se fosse de quem se fala, então nós vamos usar antes do pronome o vossa. E aí tem uma lista dos principais pronomes de tratamento. O você, que é um tratamento familiar. O senhor, senhora, que é aquele tratamento de respeito. Senhorita, para moças solteiras. Vossa Excelência, altas autoridades. E aí segue, que vocês podem consultar depois, com calma. Dê uma olhadinha nesses pronomes de tratamento. Então é isso. Espero que tenha contribuído com mais esse ensino.